Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou fazer o review desse computador Samsung Book E30. Vou tentar responder nele algumas dúvidas que as pessoas deixaram nos outros vídeos no comentário e dizer se vale a pena, se é a melhor opção, na minha opinião, se é a melhor opção ou não de compra, e fazer a comparação entre outros computadores na mesma faixa de preço para saber a vantagem e desvantagem de cada um. Bom, primeiramente vamos falar do tempo de inicialização. Ele está iniciando, como vocês podem acompanhar no vídeo, por uma faixa de 10 segundos. Lembrando que essa unidade está com SSD e eu fiz upgrade de memória também. Além de eu ter instalado SSD, eu aumentei a memória RAM para 8 GB. E essa inicialização rápida se deve ao SSD, que traz um ganho muito grande ao computador. Outro ponto que vocês podem acompanhar é o peso do notebook. Devido à instalação do SSD, ele ficou um pouco mais leve, numa faixa de 1,8 kg, que é muito interessante. Também pesei a fonte e dá para observar que a fonte pesa em torno de 250 gramas. Isso é importante porque eu já tive antes desse computador eu tinha um Dell G3, que é um notebook muito bom da Dell, um notebook gamer, mas que é relativamente portátil. E eu fiz a escolha do Dell G3 justamente por causa do peso do notebook, era 2 kg. Mas quando eu recebi ele, a fonte do notebook pesava 750 gramas. Ou seja, na verdade eu tinha que carregar praticamente 3 quilos toda vez. E aí foi o que me fez me desfazer dele, porque se tornou um notebook muito pesado para levar. E como ele é um notebook gamer com um processador muito potente, a bateria dura muito pouco. Então não existe a possibilidade de utilizar ele sem levar o carregador, porque a bateria não aguenta um dia inteiro. O que me faz falar agora sobre a bateria desse Samsung. Ela possui um desempenho que eu considero bom para a faixa de preço. Ela tem durado comigo em torno de 5, 6 horas. Ou seja, dependendo do uso da pessoa, ela pode ser que consiga durar um dia inteiro de trabalho, saindo usando talvez só pacote Office, navegador, assistindo um vídeo no YouTube, talvez chegue em umas 7 horas. Lembrando também que esse desempenho da bateria, ele dá uma melhorada por causa do SSD. Já que ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel. O HD ele tem que ficar girando o disco. Então, como eu troquei o SSD, a troca pelo SSD traz um ganho na duração da bateria do notebook. Um ponto que eu considerei, de certa forma, negativo é que, de acordo com a informação que uma pessoa deixou um comentário no outro vídeo, realmente a troca do M2 ela viola a garantia, ou seja, o notebook ele possui o slot M2, porém se for substituído vai violar a garantia do computador, o que é algo ruim, né? Já que no próprio site, se vocês entrarem no site da Samsung, vocês vão poder observar que a Samsung ela faz a publicidade em cima da existência de um slot M2 e fica meio chato ter que levar na assistência para instalarem um SSD M2 no notebook, até porque vai existir um custo, sendo que é um processo que poderia muito bem ser feito por um usuário em casa. Até porque eles poderiam ter colocado um acesso simplificado, da mesma forma que tem acesso ao HD SATA e à memória, poderia ter um acesso simplificado ao slot M2. Em relação ao design, este é um ponto que me agradou muito. É um notebook que é inspirado na linha Style S51 da Samsung, que por sua vez tem uma grande inspiração nos MacBooks da Apple. E isso é algo muito bom, eu não vejo isso de forma nenhuma como algo negativo. É um notebook muito bonito, com design sóbrio, porém moderno, com dimensões pequenas, bordas pequenas nas telas, teclado muito bom e muito grande, que possui alta qualidade, apesar de ser feito em plástico, ele possui uma aparência muito boa. As imagens que vocês estão vendo falam por si. Por último, nós vamos fazer a comparação. Como vocês podem observar agora, eu estou colocando na tela os outros notebooks que eu acredito que competem no mercado com esse notebook, que seria um Acer Aspire e o Lenovo S145. Esses notebooks apresentam algumas características superiores e outras inferiores. Uma que eu considero que é uma grande vantagem desse Samsung é a tela, devido à tela ser Full HD, o que é muito difícil achar em notebooks até de preços bem maiores. Então, nesse quesito, a tela é superior por ser Full HD. No entanto, ela é um painel TN,
Os ângulos de visão são pequenos e as cores, não tem muita precisão nas cores do monitor. Isso é importante ressaltar. Mas só pelo fato de ser Full HD já é algo que eu considero uma grande vantagem. Segundo, o design. O design é muito bonito, ele aparenta ser um computador bem mais premium. O trackpad dele é grande, não é um trackpad pequeno, que nesses outros computadores ainda vem com trackpad pequeno. Nesse caso é um trackpad grande. O teclado é um teclado confortável para se digitar. As teclas são largas. Tem um feedback bacana quando digita, né, altura, assim, eu considerei legal. E é um notebook relativamente fino. Ele é fino e ele passa uma impressão, como vocês podem estar vendo na imagem, ele passa uma impressão de ser mais fino do que realmente é. Justamente a Samsung usou uma jogada de design, vamos dizer assim, que ele possui essa região quadrada, mas no entanto ele vai diminuindo, vai afunilando para baixo e faz com que ele aparente ser mais fino do que ele realmente é. Então ele passa uma sensação para o usuário de ser um computador superior, de ser um computador de uma faixa de preço superior e mantendo um preço acessível. Atualmente ele está sendo um dos computadores mais baratos nessa época de pandemia, pós-pandemia, em que os computadores tiveram aumento de preço muito elevado. Ele ainda está com um preço praticável, vamos dizer assim, né? Já que está tudo fora da realidade. Um tempo atrás você comprava um computador desse numa faixa de R$ 2.000, R$ 2.500 e agora está numa faixa de R$ 3.000, R$ 3.300. Mas você encontra e a partir de R$ 3.000 você consegue comprar parcelado em 10 vezes. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas em relação a esse computador. E como conclusão eu deixo que essa eu acredito que seja a melhor escolha atualmente nessa faixa de preço, seja o Samsung Book E30. Deixe seu gostei e nós nos vemos no próximo vídeo.